Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com mais um dos meus amigos que me inspiram, que me ajudam a entender melhor como que funciona o mercado de trabalho, especificamente a liderança e o serviço a clientes. Esse aqui é o Rafael, meu colega, meu amigo, parceiro de treino no CrossFit, e nós estamos aqui na CrossFit Bars Henrique mais uma vez, um espaço legal que a gente usa bastante para fazer esse tipo de papo. Mas o Rafael, além de colega de treino, ele é administrador de empresa e com carreira na hotelaria. Então isso para mim é um fato interessante, porque hotelaria é um negócio muito específico e administração é um dos cursos mais genéricos que tem, inclusive é a minha formação. Então eu queria começar a conversa com o Rafael pedindo para que ele se apresente para a gente começar esse papo. Pois não, Rafael, tudo bem? Fala, Luizão, beleza? Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí a gentileza e a oportunidade, né, de estar podendo compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência, um pouquinho das minhas vivências, né, nesse mundo da hotelaria. Bom, a gente treina junto aqui, a gente faz CrossFit, nos conhecemos já fazem quase 2 anos, eu e o Luizão, e eu estou no mercado de hotelaria e prestação de serviço já fazem quase 15 anos. Eu comecei trabalhando em negócios familiares lá em Porto Alegre, em restaurante principalmente. A minha veia, digamos, de hospitalidade, ela vem muito mais da área de alimentos e bebidas, né, que é um braço, digamos, importante dentro do setor de hotelaria. E após viajar, né, morei fora, passei um ano no intercâmbio, onde também exerci profissionalmente a função em bares e restaurantes, trabalhando como garçom. Voltei ao Brasil, trabalhei num segmento financeiro por 2 anos, enquanto eu estava na faculdade, e aí após me formar eu entrei no programa de trainee do Grupo Accor, o Grupo Accor de hotéis, né? Então eu estou há 9 anos no grupo, passando desde as marcas econômicas, né, que nós temos a família Ibis, Ibis Budget, Ibis Vermelho e o Ibis Styles, e hoje atualmente eu trabalho na Rede Mercury e já tenho passado pelo Novo Hotel também, que são as marcas mid-scale. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rafa. Você passou do Ibis, né? Costumeiramente eu ouço no mercado Ibis, né? Vocês falam Ibis, né? Legal. Pode chamar as duas coisas, tá certo, tanto Ibis como Ibis. Mas então você saiu do Ibis, a marca popular do grupo, e eu considero assim popular executiva, né? Quer dizer, é um hotel de pernoite rápida lá para quem está em viagem e não vai curtir estrutura de hotel. E hoje você está num hotel muito diferente no Mercury Jardins. Exatamente. Certo? Como que é essa diferença de público, o atendimento, a atenção? Eu imagino que todos merecem respeito, mas eu imagino também que muda alguma coisa até por custo. Como é que é isso? Como é que é essa diferença? É bem interessante essa pergunta, Luizão, porque o que vai determinar o público, o perfil do hotel, não é somente a bandeira a qual você está trabalhando, né? Que tem bandeiras que têm um nível de serviço mais econômico e outras, né, indo até mid-scale e até luxo, né? Mas muito também em função da própria localização. O caso específico do bairro dos Jardins, né, que é a qual eu estou trabalhando atualmente, é um perfil que, apesar de eu estar trabalhando num segmento mid-scale, de médio serviço, o público ali pela região ele paga tarifas, né, de segmento luxo. Né? Hoje nós praticamos diárias médias maiores que alguns hotéis de segmentos luxos em outros locais que não têm uma localização tão privilegiada. Isso faz, obviamente, que a exigência do cliente que está pagando por um perfil, né, de serviço intermediário, ela ascenda, né? Então, nós temos muitos hóspedes estrangeiros, né? Então, hoje é um pré-requisito, por exemplo, ter a língua inglesa como fluência para poder estar trabalhando num local desses, o nível de entendimento com relação ao que o cliente espera, né? Então, aquele acaba sendo um pouquinho maior. E quando você está numa operação, por exemplo, de maior volume, né, muitas vezes o detalhe que é o que faz o diferencial da hotelaria, ele, por vezes ele acaba não sendo tão preponderante como, por exemplo, um serviço contratado num evento para 500 pessoas, né, onde a agilidade, o tempo de serviço, muitas vezes, eles acabam sendo até mais importantes do que o próprio detalhe de um coffee break. E, claro, que tudo é muito importante, né? Mas tem alguns pré-requisitos, até pelo perfil que o cliente contrata, que são importantes e preponderantes para tu te adaptar
a prestação de serviço que está sendo exigido, É legal esse tema, porque assim, olha o que eu falei no começo, tem uma diferença de atendimento, tem uma diferença de exigência do cliente, por diferença de tarifa, por sofisticação da localidade. Para ilustrar bem para quem não conhece São Paulo, o hotel que ele trabalha fica na esquina da Rua Augusta com a Alameda Itu, nos Jardins, aqui em São Paulo, num dos bairros, nos lugares mais nobres da cidade. Mais charmosos, inclusive. Quer dizer, para moradia, tal, tem lugar mais caro e mais desejado, mas ali é o point, perto da Oscar Freire, da Lorena, um lugar muito legal. Então, hoje, muito se fala, Rafa, sobre a experiência de uso. Experiência de uso é um negócio que é difícil precificar, é difícil, né? Sem dúvida. E eu vejo que tem uma confusão nas empresas que prestam serviço, teoricamente de menor valor agregado, que confunde essa experiência de uso, que tem um custo que o cliente está pagando, com faltar com respeito com o cliente, faltar com atenção do cliente. Como que não deixar de dar essa atenção, esse atendimento pessoal, né, esse olho no olho, para qualquer cliente, tanto no segmento econômico quanto no luxo. Sabendo que no luxo ou nesse middle market aí alto, tem um diferencial de serviço contratado. A base de hospitalidade, né, de acolhimento, ela é a mesma. Tanto que hoje nós temos muitos treinamentos dentro da Core que eles são multimarcas. Né? Inclusive o principal treinamento que ele é aplicado hoje no grupo, que a gente tem até uma expressão, que a Core até patenteou o nome, é uma expressão de uma marca registrada da Core, se chama Heartist, que a tradução para o português, de forma simples, se chama artista do coração. E esse é um tipo de treinamento que ele é global e ele não tem segmentação do serviço, que é o que você estava dizendo. Não tem. Então, sim, são princípios básicos da hotelaria, de acolhimento, de bem servir, que independentemente de você estar se hospedando num Ibis, onde você não, por exemplo, não tem um serviço de quarto, o apartamento ele é muito padronizado, né, que é o que você estava comentando antes, a experiência de se hospedar num hotel Ibis, você não ter surpresas, né? Você, por exemplo, você sabe que vai encontrar um quarto, uma cama boa, um bom banho, um café da manhã muito bom dentro do que ele é ofertado e uma experiência de atendimento mais rápida, mas a essência do acolhimento é a mesma. Né? Se eu sou um recepcionista de um Ibis ou de um Sofitel, por exemplo, eu vou receber o Luizão no check-in, seja bem-vindo, né? Como foi a sua viagem? O senhor fez uma boa viagem, a sua estadia aqui conosco será de tal período, nós estamos aqui à sua disposição, me apresentando pelo meu nome, sorrindo. Então essa é a verdadeira essência do bem servir. E isso independe de você estar numa operação com uma localização mais privilegiada, ou um tipo de serviço que demanda mais volume, ou de uma marca. Essa é a essência que a gente sempre tenta trabalhar com os nossos colaboradores dentro do Grupo Accor. Eu e o Rafa fizemos aí recentemente um outro vídeo e infelizmente nós perdemos toda a gravação por problema de áudio, né? Aquele negócio que dá uma raiva. E eu lembro que e nós estamos fazendo hoje de forma espontânea, então não tem um script pré-determinado, tem sim uma intenção do que a gente tirar dessa conversa. E eu lembro que eu te falei naquela conversa, Rafa, sobre uma experiência que eu tive nos hotéis lá num hotel em São Carlos, e especificamente merece a minha propaganda. Não sei nem se existe ainda, porque eu perdi contato com a cidade, não sei, aliás deve existir, mas não sei que situação que está o hotel. Mas chama Hotel Anacan, é um hotel de rede, não é de rede, é um hotel local lá, você chama de independente, né? Isso, um hotel independente. Um hotel independente. E quando eu fui positivamente surpreendido pelo nível de atenção no cliente. Então eu trabalho muito com processos, com padronizações e tal, no sentido de que eu acho que tem que ser minimamente processual qualquer atitude, qualquer procedimento nas empresas. E que tem que ser sim compartilhado com os funcionários, né? Mais que compartilhado, né? Tem que ser um negócio incutido nas pessoas,
o sentido do atendimento, o que fazer. Então, a experiência que eu tive lá foi a seguinte: eu cheguei numa tarde de verão, de domingo, e eu ia me hospedar lá por vários dias, porque eu estava mudando para aquela cidade, São Carlos, no interior de São Paulo. E tinha 6 latinhas de cerveja na geladeira, 2 de cada marca, 2 de 3 marcas diferentes. E eu tomei 2 de uma determinada marca, e era o meu limite, tudo bem. E no dia seguinte, na hora que foram repor o frigobar, puseram 6 latinhas da mesma marca que eu tinha tomado. Eu fiquei encantado, eu quis conhecer o dono do hotel, fiquei amigo do dono do hotel, comprei um apartamento dele, ele era dono de uma imobiliária, mas o apartamento era da família dele, num prédio que eles tinham incorporado lá em São Carlos, e eu comprei o apartamento dele, vizinho de porta, e fiquei muito amigo dele. Porque ele tinha uma visão diferente do que eu via por aí. E a minha pergunta para você é: qual a dificuldade de fazer as pessoas entenderem para que o processo seja o mínimo percebido possível? Porque o que é normal é o seguinte: eu vou lá, tomei lá, vamos supor, Brahma, Antártica e Skol. Para falar qualquer coisa, eu não bebo há muito tempo, então é cerveja que eu me lembro das marcas. Mas eu tomei, por exemplo, 2 Brahma. No outro dia tinha 6 Brahmas. O que eu vejo nos hotéis top, de alto padrão, que infelizmente eu frequento aí até a trabalho, é que se eu tomar 2 de uma marca lá, no outro dia vai ter 2 de cada uma. Eles serão eficientes em repor as 2 iguais. É muito eficiente em seguir o processo, segue o checklist lá. Exato. Qual que é a dificuldade em fazer isso? Em olhar de fato para o cliente e aí aumentar a possibilidade de faturamento e de encantamento do cliente. Claro. É que com uma ação dessas, né, por exemplo, você foi lá e comprou até o apartamento, né, ou chegou a fazer negócios com o próprio dono do hotel depois, né, foi uma experiência que ela ampliou. Né, fortificou, né? Fortificou, exatamente. Quando acontece uma experiência dessas tão bacana, onde o hóspede ou o prestador de serviço ele consegue realmente tocar a sensibilidade do cliente do outro lado, isso gera engajamento. Né? Então, ser engajado significa não somente você contribuir para a empresa, mas, ao mesmo tempo, engajar, ou seja, propagar a experiência que aconteceu com outras pessoas. E é muito bacana tu trazer esse relato, porque foi algo que aconteceu já há algum tempo e que marcou. Né? Tanto é verdade que se tiver, inclusive, esse hotel até hoje em dia, eu quero saber para poder entender se eles fazem um trabalho super bacana lá em São Carlos. Mas a gente sempre trabalhar processos e pessoas, né, é sempre um grande desafio nas empresas, ainda mais em grupos grandes. Né? No caso, eu trabalho num grupo grande, hoteleiro, né, onde a gente tem muitos processos, onde existe uma máquina administrativa muito forte por trás, que em alguns hotéis independentes você acaba tendo inclusive mais flexibilidade para poder fazer coisas diferentes. Mas esse caso específico do frigobar, eles tiveram uma sensibilidade muito grande em entender que a tua preferência naquele momento era tomar 2 latinhas de Heineken, eu estou supondo, não sei se era Heineken, Skol, Brahma ou qualquer cerveja que seja, mas eles identificaram uma preferência e disseram: opa, o Luizão gosta dessa. Então, para a gente poder trabalhar isso com os nossos colaboradores, muitas vezes a gente tem que, inclusive, fazer com que eles se sintam especiais dentro da organização. Exato. Né? Então, esse é um grande foco que a gente, enquanto Grupo Accor, enquanto gerência, nós colocamos hoje em dia, de trazer exemplos não somente dos nossos hóspedes, mas a gente proporcionar experiências personalizadas também para os nossos colaboradores. Né? E isso faz com que as pessoas elas se sintam cada vez mais sensíveis, pessoas, eu digo staff, né? Os colaboradores do hotel, os funcionários, em entender as expectativas dos hóspedes, a se antecipar, né? A buscar informações. O momento da reserva, por exemplo, é um momento que a gente consegue muitas vezes identificar oportunidades de poder fazer alguma coisa diferente, né? Durante a estadia dos nossos hóspedes. Mas a gente também não pode deixar de entender que há um perfil, né, um grupo de hóspedes que também não se sente tão impactado, né, por uma preferência ser colocada, como no caso o que tu teve dessa vez.
né? A gente trabalha com perfis diferentes de clientes. A gente sempre vai ter aquele cliente que, por exemplo, só quer o que está descrito ali no papel, né? E que se acontecer alguma coisa diferente, ele não vai gostar, né? Então a gente tem que ter uma linha, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande em respeitar o outro espaço para saber até onde a gente pode ir. Isso é muito tênue, inclusive a gente tem um gráfico lá que a gente coloca nos nossos treinamentos, que a gente tem um percentual de clientes que a gente coloca que é uns 5%, que é um percentual muito pequeno, que são os clientes hóspedes chamados limão, né, que são azedos, que são hóspedes que eles... eu não quero ser um... Não, tu não é limão. Tu é longe disso, Lesão. Tu não é nem um pouco limão. Tu é um hóspede que a gente sempre deseja ter, né? Que inclusive é um hóspede que certamente se sentiria feliz em a gente poder oferecer alguma coisa diferente que a gente esteja testando, como uma forma de desenvolver um novo tipo de produto, a gente sempre escolhe. Isso é através até inclusive do programa de fidelidade que a gente tem lá na Core. A gente escolhe alguns clientes específicos para questionar, olha, nós estamos com uma tendência diferente, a gente pode fazer um tipo de arrumação no seu quarto, algum tipo de oferta diferente dentro dos serviços que a gente compõe. Mas a gente não pode esquecer também, Luizão, que os processos eles fazem parte sim também do negócio. Então realmente é uma linha muito tênue. Deixa eu me reforçar o que eu falei aqui. Eu sempre falo, e gravei um vídeo recente aí falando sobre uma rede de farmácia forte aqui em São Paulo, não sei quais as marcas eles usam fora do estado de São Paulo, mas eu vou suprimir aqui a marca porque é uma exposição desnecessária, mas o processo aparece muito e fica muito chato, muito antipático. Então eu falo, o grande lance é como seguir o processo para que tenha, porque, por exemplo, eu estou falando de um hotel que deve ter 40, 50 funcionários, sei lá, estou chutando qualquer coisa, contra um que tem milhares, uma rede que tem milhares. Não dá para deixar o processo solto, não dá para deixar sem processo, né? Mas o detalhe você falou que eu reparo coisas que a maioria não repara, é força de função, né? Minha esposa fala que eu trabalho 24 horas por dia. E eu falo, porra, eu não consigo não fazer isso, percebendo que estão fazendo. Quando eu bato o olho, eu chego num ambiente qualquer, comercial, que eu estou interagindo, eu bato o olho e eu sei se o ambiente está bom. Sente a vibe, exatamente. Eu vejo, leio os processos rapidamente, mas é porque olhar é treinado para isso. Mas o processo, às vezes, emburrece as pessoas. Então, assim, me fala o que eu tenho que fazer, me dá a minha tarefa e eu vou lá e executo a tarefa. Pode ser um robô para fazer isso. Sim. Pode ser sei lá, dependendo da função, um cão bem treinado. Eu acho que pessoas devem interagir de forma diferente. E entender que existe essa linha tênue aí, né? Você falou de uma coisa que na minha área, principalmente de desenvolvimento humano, organizacional, a gente fala muito que é engajamento, mas raramente se fala em engajamento de cliente. Sim. Você usou um negócio agora que eu achei fantástico. Quer dizer, você tem que motivar seus funcionários, elevar o padrão de entendimento, de atendimento e tal, para ter engajamento dos clientes também. Né? Quer dizer, então, na medida que você promove o engajamento dos seus funcionários, que eles estão felizes, acreditando naquele porquê da empresa existir, você aumenta o engajamento dos seus clientes. E o engajamento, desculpa te interromper, ele só vai acontecer a partir do momento que tu fizer algo além daquilo que tu está esperando. Eu parto dessa premissa. Se a experiência do hóspede aconteceu certinho, by the book, check-in no tempo correto, quarto ok, internet ótima, né, os pontos básicos da hotelaria que a gente chama, né, uma cama boa, um bom banho, um café da manhã gostoso. Internet hoje em dia já é um quarto ponto básico da hotelaria, né, que precisa ter muito nos hotéis, e um serviço eficiente. A pessoa, obviamente, que ela não vai reclamar, ela vai gostar, mas ela não vai contar 10 anos depois, um período de tempo depois, a respeito de uma experiência. A experiência, normalmente, a gente sempre fala, e a gente sempre coloca isso para a nossa equipe. Eu não sei quantificar, mas eu posso dizer que na maior parte das vezes, o engajamento, ou seja, o além da expectativa, o wow, né,
que a gente chama, ele só vai acontecer por algo que as pessoas fazem, por amabilidade, por serviço, por atendimento mesmo, né? Não por um item técnico dentro de um hotel. Às vezes pode até ser uma comida muito gostosa que tu vivenciou no restaurante, né? Mas a maior parte das vezes vai ser por algo a mais, por algo diferente, por uma delicadeza, né? E são coisas que às vezes não precisam ser nem muito surpreendentes de se fazer. Então, isso é um encantamento. Isso é lindo de se falar. Por quê? Eu tenho falado que eu fiz a minha principal formação acadêmica foi uma pós-graduação com título de especialização na Federal de São Carlos, que era o título o nome do curso era Gestão Organizacional e Recursos Humanos. E era feito na Faculdade de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos. Era uma curiosidade para mim, como a Faculdade de Engenharia, apesar de ser produção, a mais humana das engenharias talvez, mas a conclusão é que insumos, né, matéria-prima, serviço, processos de tecnologia e são 3 componentes: insumos, processo de tecnologia e pessoas. Os 2 primeiros são muito iguais, são commodities. Então, o único diferencial são as pessoas. Então, se não melhorasse a qualidade das pessoas, o engajamento das pessoas, se não melhoraria a produção. E isso era uma verdade absoluta para mim, por isso eu fiz o curso. O que eu vejo hoje é que também as pessoas estão meio que se comoditizando. Porque, assim, empresas, né, eu falo ninguém genericamente, né, para ilustrar. É lógico que tem boas exceções, mas as empresas não diferenciam seus funcionários e os funcionários começam a trocar 8 horas do seu dia por um molerite no fim do mês e está tudo certo. Sim. Então eu falo, como fazer alta performance? Para funcionar, não tem outro jeito de proporcionar o UOL se não for por pessoas. Por quê? Porque os processos, tecnologia, equipamento, você pega um prédio de altíssimo padrão, eu trabalho muito com facilities e as empresas de infraestrutura, de manutenção e tal. Está muito em voga hoje em dia, né? Você pega os prédios mais modernos, corporativos, né, tem equipamentos fantásticos. Sim. Qualquer um pode ter, desde que pague. Claro. Não tem diferenciação. A diferença está nas pessoas. Esse é um ponto bem importante, porque isso aí começa inclusive no processo de recrutamento e seleção. Eu vou te dar uma experiência recente, eu até posso falar aqui nesse vídeo, porque esse é um programa que a Cora ela abriu no LinkedIn dela, ela expôs como check-in dos sonhos. Nós fizemos uma imersão na última semana, nessa última segunda-feira, onde a Cora ela abriu um processo seletivo para 10 mil pessoas, 10 mil candidatos que poderiam se inscrever através de LinkedIn ou nas redes sociais da Cora, e através de um filtro se chegou em 100 pessoas. Né? Então eles fizeram uma dinâmica de grupo, chamando esses 100 candidatos, e levaram para uma sala de eventos onde os observadores, né, no caso eu fiz parte desse grupo, eram gerentes gerais dos hotéis, né, e profissionais de recursos humanos. E o que deu para tirar dessa experiência, Luizão, que foi muito rica e eu acho que pode se adaptar dentro desse contexto que a gente está falando. Os profissionais que estavam lá, que foram selecionados, grande parte deles não eram hoteleiros. Não eram profissionais que tinham experiência em hotelaria, tinha engenheiro, tinham profissionais da aviação. A aviação, querendo ou não, é um segmento que até pela questão de mercado hoje em dia, né, de estar um mercado em desenvolvimento, a gente acaba tendo também uma mão de obra excedente, né, e a gente acaba aproveitando que tem muito de hospitalidade, né, especialmente os comissários de voos, os agentes de aeroportos, mas um grupo de potenciais colaboradores nossos muito heterogêneo, em todos os sentidos. Seja idade, cor, experiência profissional, né? E, inclusive, o que mais nos chamou a atenção foi, e o que uniu esse grupo, né? que estava trabalhando, que foi filtrado e selecionado, era justamente a questão de servir. Hoje em dia, quando a gente pega um currículo para olhar, eu estava conversando com um colega meu essa semana sobre isso,
a gente acaba ficando muito míope em só querer olhar a experiência da pessoa, querendo saber por qual hotel passou, por qual função ela fez, o que ela fez, mas o que vai realmente destacar ela é a vontade de servir, né? É a paixão em servir, né? Que é a hospitalidade. E isso, claro que, não estou dizendo que não é importante ter uma parte técnica, claro que é. É muito legal você ter uma pessoa que já trabalhou em recepção de hotéis, porque ela entende como é que funciona o serviço, né? E muitas vezes até para tu treinar, para tu desenvolver, vai ter uma certa adaptabilidade, vai ser mais rápido o caminho. Só que será que no médio e longo prazo ela vai ser a pessoa correta? Quando eu tenho uma pessoa aqui que está, sabe, querendo contribuir, servir, ir em frente, querendo se desenvolver profissionalmente através de uma carreira, ela vai demorar um pouquinho para aprender os processos iniciais, mas, né, o resultado de médio e longo prazo dela, para a organização, vai ser muito maior. Né? Eu tenho falado muito sobre isso e num vídeo recente sobre facilities e manutenção, eu falei sobre a diferença entre atender e servir, na minha ótica, do jeito que eu aplico no trabalho. Que atender é responder ao chamado, responder ao pedido, atender é você reagir. E servir, que no Brasil é muito... Pessoal, tem um treino pesado ocorrendo aí na sala do lado, então pode ser que vocês percebam o som aí, talvez até uma trepidação da câmera, mas está tudo bem aqui e espero que não atrapalhe o nosso áudio e a gente fique bem até o final. Estamos terminando. Mas é o seguinte, o servir para o Brasil, por várias distorções na língua portuguesa, é meio que discriminado, né? Porque você pensa em subserviência, você pensa em ser capacho, e servir não é isso. Servir é fazer aquilo que o cliente precisa e gostaria de ter e que ele não te pediu ainda. Isso é a mágica do negócio. Exato. Então assim, o cara vai gostar, quer aquilo, mas ele não te pediu ainda. Por isso que entra aquela sutileza que você falou, como perceber isso? Como não ser entrão, oferecer um negócio que o cara não precisa, ele vai achar que você está vendendo e tal. Mas corre-se um risco? Corre-se um risco, mas é um risco pequeno, porque o risco muito maior é de só reagir, de só atender, de só fazer aquilo que o cliente pede. E acontece o que você falou, você vira uma commodity, né? Vira uma commodity. Hoje, no segmento de administração de empreendimento de prédios corporativos, cada vez mais estão buscando profissionais de hotelaria, porque existe uma grande dificuldade, Rafa, e aí até para a gente caminhar para o final, eu peço para você comentar o que eu vou falar aqui. Eu trabalhei bastante com shoppings aí recentemente, e tinha uma dificuldade do profissional de manutenção e até do de facilities que trabalha no mercado geral, para entender 3 pilares que eu identifiquei para trabalhar com os meus clientes, que é disponibilidade, usabilidade e estética. Estou falando de beleza, de ser bem acabado. E aí, o profissional que trabalha comigo normalmente, ele entende muito bem a disponibilidade, quer dizer, o equipamento tem que estar funcionando. Certo. A usabilidade, ele tem que ser prático, tem que estar no lugar que precisa estar. Né? Tem hotel, por exemplo, que o ar-condicionado fica num lugar ruim pra caramba. Sim. E você sabe do que eu estou falando, né? Tem vários exemplos. Em shopping, tem escada rolante ou elevador que fica escondido lá atrás de não sei aonde. Quer dizer, parece que é feito para não usar. Usabilidade é fácil de usar. E disponibilidade é funcionar. A estética, as pessoas não dão importância. E por isso, talvez, não só pelo relacionamento com o cliente, mas pela importância do detalhe, da aparência do prédio, né? Da estrutura física. Claro. Como que vocês trabalham isso? Como que consegue pensar em manutenção que tem que ser rápida, que tem que ser eficiente, mas sem sujar a parede e no detalhe? A gente trabalha com um sistema, né, de comunicação que ele precisa ser muito eficiente, né, para que a gente, primeiro, garanta a disponibilidade. Quer dizer, começa com a comunicação. Exato. Comunicação com a equipe. Comunicação com a equipe, para que a gente possa garantir a disponibilidade e usabilidade. Os dois eixos importantes que você identificou. Então, isso começa basicamente na comunicação, ou seja, da gente ter reatividade com relação
as ocorrências e inconsistências que vão acontecendo no nosso serviço. E poder, principalmente, comunicar para os nossos clientes que o serviço ele foi feito de uma forma que ele perceba de que, olha, a manutenção ela foi lá e trocou a lâmpada do apartamento. Então, ok, a manutenção foi lá e trocou a lâmpada, mas a recepção ela deve se certificar de que o hóspede ele precisa ser comunicado de que isso foi feito, para gerar satisfação no hóspede que aquela lâmpada queimada que ele identificou e eventualmente ligou, fez a reclamação, ou que a gente também conseguiu através das nossas vistorias ver, ela foi realmente feita. Então a gente tem um sistema que a gente consegue, não 100% das vezes, a gente não é 100% das vezes perfeito, isso não existe um mundo de Alice, né? Buscar essa perfeição a gente busca. Exatamente. Mas sempre a gente busca comunicar aos clientes das alterações que estão sendo feitas, ou mesmo se antecipar. Se a gente vai, por exemplo, fazer algum tipo de revisão no sistema de ar-condicionado do prédio, ou no sistema de hidráulico, né, que exige que a gente faça uma parada de água quente nos apartamentos, como que isso vai ser comunicado de forma que o cliente ele entenda essa informação, mas que durante a experiência dele isso seja feito da forma mais suave possível, né? Para que ele não perceba. E isso vai muito do toque, né? Vai muito da forma como a gente comunica e se relaciona e diz, olha senhores, a gente tem uma manutenção preventiva que vai acontecer na data tal, isso vai acabar passando durante a sua estadia, mas fique tranquilo, todas as medidas já foram feitas e a gente está avisando agora que a gente propôs o senhor poder se programar. Certamente vai ter um hóspede ou outro que, né, que a gente entra naquela faixa dos 5% que depender do hóspede de limão que não vai curtir, né, que não vai gostar. Mas pela nossa experiência, 95% dos hóspedes entendem. E aí, Luizão, é um ponto mais interessante até observar, que a gente está falando de ocorrências preventivas. Mas, por exemplo, e quando ocorre uma queda de luz, né, no hotel, e o gerador do hotel ele não entra, né? Que acontece, por exemplo, de ter um problema de manutenção mais complexo, e aí naquele momento a gente não consegue resolver o problema do hóspede exatamente em face do que está acontecendo. Ou, por exemplo, trancou um elevador com 5 pessoas dentro, e por legislação, os nossos técnicos de manutenção e ninguém do hotel está habilitado a abrir a porta do elevador. Só o fabricante ou o bombeiro. O bombeiro. Né? Então, assim, é só o autorizado ou o bombeiro. E o bombeiro ele é chamado numa situação de risco, onde o cliente está passando mal. Aí o bombeiro vai lá e ele detona a porta. É assim que funciona. Então, você tem que ter uma forma de poder comunicar ao cliente de que é um protocolo de segurança. Que o protocolo de segurança ele é feito justamente para a segurança de quem está passando pelo incidente, no caso. No caso, eu e o Luizão, que a gente está trancado dentro do elevador. Isso parte de uma comunicação eficiente, de estar presente em todo momento, de poder se certificar que o chamado foi feito, de dar um update, né, de estar junto. Nesse momento, a comunicação do hotel com o cliente ela é muito importante para evitar problemas maiores. Eu ia fazer uma piada aqui. Se prender nós dois no elevador, ficar 2 horas conversando, 3 horas conversando, não, que abrir... Fazer o vídeo mesmo do elevador. Rafa, para terminar, eu queria que você, por favor, desse uma dica de liderança, de gestão, que você usa com a sua equipe, para essas pessoas que me acompanham aqui no YouTube, nas redes sociais, que trabalham com prestação de serviço, ou que querem seguir para essa linha de atender e servir bem ao cliente? Preferencialmente, primordialmente, pré-requisito número 1, 2, 3, 4, 5. Tem que gostar de pessoas. Ótimo. Esse é você não vai entrar no... Gostar de gente. Gostar de gente. Fundamental. Você tem que estabelecer vínculos, não adianta. Se você não estabelece um vínculo com uma equipe, ela não vai te seguir. Ela não vai te acompanhar em cima dos desafios que forem acontecer. E para que você estabeleça vínculos, você vai ter que dedicar uma parte do teu dia, aconteça o que acontecer, para conversar, para entender o que está acontecendo. E é muito fácil a gente, enquanto gestores,
dedicar uma grande parte do nosso tempo, que é importante, tá? Não estou dizendo que não é excludente, isso é uma coisa que faz parte das nossas atividades. Não existe uma rotina administrativa, existem e-mails para serem lidos, existem reuniões para serem feitas, só que você tem que ter uma disciplina e um hábito muito grande, né, para dedicar uma parte do seu dia a estar com pessoas, né, a entender como é que está o momento do seu colaborador. A gente passa 8, 9, 10 horas do nosso dia dentro de um escritório, dentro de um hotel, dentro de um trabalho. Se a gente não tiver o entendimento que essas 10 horas existem pessoas lá e que elas passam a maior parte do tempo delas com você do que em casa, com mulher, filhos e pais e tudo mais, a gente não vai estabelecer uma conexão viva, né? Então acho que esse é o primeiro dos pontos. Dar prioridade, dar um espaço importante da sua agenda diária, a entender como é que estão as pessoas, a mostrar o direcionamento, a conversar, a ser transparente, né? Eu acho que é engraçado a gente falar que transparência é algo desejável quando a gente imagina que seja uma obrigação nossa, né? Mas infelizmente não é a prática. Não é a prática, né? Então, se você dá um feedback transparente, muitas vezes as pessoas elas entendem como sendo, poxa, você está sendo um cara, sabe, não está sendo um cara bom comigo, não está sendo uma pessoa legal. Mas a gente precisa ser transparente para mostrar exatamente o que está acontecendo e principalmente ser construtivo em cima daquilo em cima das situações que acontecem. Seja dando um elogio, que é muito importante, não deixem de elogiar a sua equipe, ou mostrando os pontos que elas precisam desenvolver para poder chegar no nível de excelência. E essa sintonia só acontece a partir do momento que você tem uma relação boa, você tem uma relação verdadeira com elas. Então precisa gostar de pessoas, né? Ótimo, não podia ser melhor a dica, porque eu sempre falo isso, se não gostar de gente, não gostar de pessoas, não dá para ser gestor, não dá para trabalhar com prestação de serviço, aliás, não dá para trabalhar nesse mundo. Né? Então, em qualquer segmento, seja industrial, seja qualquer um, é fundamental você ter engajamento das pessoas, e para ter engajamento você tem que ser uma delas, verdadeiramente. Né? Exato. Então, Rafa, obrigado, isso foi legal, muito legal conversar com você. Como eu previ, a nossa conversa foi muito diferente da outra, dá para fazer quantos vídeos a gente Vamos fazer a próxima live de novo, né? Vamos fazer lá no hotel, a próxima vai ser lá no hotel. E a próxima nós vamos fazer outra no hotel, porque a outra tinha sido lá. Eu peço desculpa aí pelo barulho do treino aqui, gente, mas é um lugar fácil da gente se encontrar e temos esse espaço aqui que a gente gosta de usar e espero que tenha corrido tudo bem. Rafa, obrigado, foi um prazer e tchau, pessoal. Grande prazer, satisfação. Tudo mais. Valeu.